O mundo vai de mal a pior. É um momento muito grave da história. E devemos saber, pelo conhecimento da palavra de Deus, que ainda virá muito mais pela frente. Então, nada estranho em nos reunirmos e entendermos qual é o nosso lugar nesse momento da história. Quem é você? Eu acho bom sempre lembrar do poder da palavra de Deus. Então vou ler, e vou ler mesmo, o capítulo 58 do livro de Isaías. Diz Isaías: grite alto com todas as suas forças, grite alto como som de trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Eu vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Parece que esse assunto é antigo. Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei a oração de vocês. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que eu desejo? O que eu vou dizer agora? Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: estou aqui. Ele dirá: vamos, removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades. Serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem. Nesse dia não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria, grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. É o Senhor falando a nós, não está falando aos outros fora do seu povo, está falando ao seu povo. Seu povo tem uma missão, seu povo tem um chamado, seu povo tem um trato com Deus, e Deus estabeleceu o caminho pelo qual deve andar. Ele está chamando o seu povo, sua igreja, que seja aqui na terra os braços, os pés, a boca, os olhos do Senhor.
E lhe disse: andem por este caminho, não sejam religiosos de palavra, mas tenham atitude. Eu não sei se nós estamos reparando brechas, ou se nós estamos nos acomodando aos impactos que a história nos conta, que o diabo e Satanás conseguiu fazer, usando mentes brilhantes para enganar a muitos, e se possível, levar até mesmo os conhecedores da Bíblia, religiosos, frequentadores de igreja, mas que não têm raízes na fidelidade da palavra de Deus, e foram, e mais do que nunca, estão sendo arrastados pelas mentiras doces que Satanás conta. Nós somos ou não somos um povo que foi levantado pelo Senhor para dar continuidade à história dos cristãos sobre a face da terra, a história dos homens e mulheres santos levantados sobre a face da terra. Nós somos ou não somos um povo que recebeu a tocha da mensagem de Deus para passar a outros? Somos ou não somos reparadores de brecha no mundo que está caindo, ruindo? E o que nós estamos fazendo, a começar pelos feitos realizados dentro da casa da gente? Eu vou ler algum texto aqui, rapidinho, um comentário bíblico adventista, no volume 1, diz que Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Será que nós sabemos que quando Deus criou homem e mulher, quando Deus criou o mundo, quando Deus nos pôs aqui, nós estamos lembrados que o Senhor nos criou com o propósito de sermos parte da família do céu? Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque o Senhor tinha propósito que eu fosse sua família, que eu fizesse parte da sua casa, que o céu, quando a terça parte dos anjos abandonou o Senhor pensou em nós para repovoarmos o céu, sermos parte da família de Deus. Deus me criou para ser família do céu. Deus me criou para ocupar um lugar na sua casa. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Então o que nós estamos fazendo como reparadores de brechas para manter as nossas famílias saudáveis e felizes e conhecedoras da glória de Deus? Quantos dos casamentos estão sendo salvos pelo conhecimento da palavra de Deus? De um casamento que poderia ter sido salvo quando um homem e uma mulher entregam a vida a Deus, se convertem, mudam para a honra e para a glória de Deus. O que nós, reparadores de brechas, estamos fazendo para ensinar aos jovens os princípios da palavra de Deus? Ainda é pecado adultério? Se alguém esquecer, você avisa pelo amor de Deus. Ainda é pecado adulterar, ainda é pecado mentir, ainda é pecado roubar, ainda é pecado levar o nome de Deus em vão, numa vida que não condiz com o que nós lemos em Isaías 58. Diz ser cristão, mas não vive como cristão. Ainda é pecado ser hipócrita. Ainda é pecado transgredir os mandamentos de Deus. O que andam fazendo os reparadores de brechas? A começar pela sua casa. O quanto da palavra de Deus é estudada em casa, reparadores de brechas? Homens e mulheres chamados para a última hora da história na terra. Precisa dar conta de voltar para casa e prestar atenção, se são reparadores de brechas, a começar pelas brechas que estão abertas dentro da sua casa. A nossa identidade como povo de Deus precisa ser a fidelidade
A palavra de Deus, ao assim diz o Senhor, ao batismo do Espírito Santo, a uma vida consagrada a Deus, desligar as vozes humanas que mais confundem do que encaminham, silenciar as vozes dos que mais misturam a verdade com as mentiras, para torná-las mais adocicadas, palatáveis, mas não foi isso que o Senhor pediu. Queremos ser palatáveis ao mundo, enquanto o mundo consome a mim, a você. O mundo que vende problemas para depois vender solução. O Senhor Jesus oferece, Ele próprio sendo a solução. Jesus Cristo envia profetas, Jesus Cristo envia a palavra, Jesus Cristo envia o testemunho, Jesus Cristo envia anjos, Jesus Cristo, Ele mesmo veio. E o que nós estamos fazendo mais de 2000 anos depois? Esperando Jesus Cristo voltar com a mesma mornidão que muitos esperaram quando Ele estava por nascer? Somente Jesus Cristo salva. O mundo seria melhor se nós fôssemos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Como nós não somos fiéis, dá-se brechas e mais brechas para que Satanás envie no meio de nós as suas alcunhas e tragam vergonha, desgraça, dissabores, e retenha ainda mais o tempo, para que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Quer salvar o mundo? Comece salvando pela sua casa. Comece reparando as brechas da sua casa. Levante a palavra de Deus na sua casa. Levante um altar na sua casa. Abra a Bíblia para os seus filhos. Fale a verdade para os seus filhos. Ensinem do poder de Deus. É essa geração, os nossos filhos, que verão a Jesus. E eu creio, seremos nós também que veremos Jesus Cristo. Porque o mundo carece conhecer Jesus Cristo. Esse Jesus revelado na cruz. Esse Jesus que veio dizer: eu mesmo e pessoalmente eu vim buscá-los. E quando ele estava por voltar, ele disse: eis que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei para buscá-los e levá-los para morar onde eu estou, porque onde eu estiver, eu quero você também. Agora vem comigo, vem mais uma vez aqui. Eu acho que eu... Opa, aqui. Veja, os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada a família humana, pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Se é propósito do Senhor repovoar a família celestial com a família humana salva pelo sangue de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, não é de qualquer jeito que nós entraremos lá. E como estão os reparadores de brecha? Os que estão segundo o propósito de Deus para repovoar o céu. Como tem sido você? Como tem sido a sua casa? Como tem sido a sua vida com Deus? Antes que Eva e Adão fossem aprovados para povoar a família ou repovoar a família desfalcada do céu, eles precisaram passar pelo teste. Sabe o que o diabo apareceu dizendo? Não precisa. Basta fazer o que manda seu coração. Ai, meu coração. Não precisa, basta fazer o que flui de você. Come, sente, faz isso. Não foi bem assim que ele falou, não é bem desse jeito, é diferente, olha só um pouquinho. Vai, manda uma mensagem no WhatsApp, marca um encontrinho secreto. Só uma mentirinha aqui, só um roubinho acolá. Só
uma afastada da Bíblia, deixa de ir para a igreja, sai desse povo, sai daí, opressão, vai ser livre. Comeu, desobedeceu, perdeu a luz que a revestia, perderam a luz da plenitude de Deus, e o que restou? Miséria. E se hoje o Senhor nos chama à fidelidade, passamos no teste de fidelidade com o Senhor nosso Deus? Somos um povo reparadores de brechas, que tem se dedicado a uma vida de fidelidade ao Senhor? Temos levado em consideração os mandamentos de Deus? Temos levado em consideração o assim diz o Senhor? Temos guardado o sábado como 7º dia? Ou já estamos aderindo à moda de que sábado pode ser qualquer dia da semana que eu pegar de folga para comunhão com Deus? Já não tem mais o selo sagrado do Senhor? Já não vale mais o 7º dia como o 7º da criação? Agora o homem cria o que acha melhor? E os nossos filhos veem, os nossos filhos ouvem. A nossa casa está ruindo, os filhos abandonando a igreja, o povo de Deus se dispersando, se dividindo, degladiando, intrigas, acusações, usando de todas as maneiras e das maneiras covardes que o ser humano sabe fazê-lo, só para ver pegar fogo. Quando Jesus Cristo voltar, como estará a sua casa, a sua família, a sua vida? Reparando brechas ou levantando muros? Reparando brechas, curando feridas, levantando caídos, abençoando os perdidos e declarando a verdade do Senhor? Sendo João Batista nos últimos dias, ou acovardados com medo do mundo? Porque eu lhe digo uma coisa, Jesus Cristo não teve medo quando ele creu que o Pai estava com ele, depois de derramar lágrimas no Getsêmani, sangrando em lugar de suor. Ele enfrentou a cruz. E você tem buscado no Senhor coragem para enfrentar o mundo, ainda que o que lhe reste pela sua fidelidade, por ser um adventista do 7º dia, por não ter vergonha do nome que você carrega, não ter vergonha do povo a qual você pertence, porque o povo tem suas mazelas, mas o Deus desse povo ainda é o mesmo Deus, o Deus de Israel. E o Israel que fora traidor do chamado do Senhor, trairemos nós? Trairemos nós também? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, coragem. Jesus Cristo está voltando para buscar a família humana, para buscar a família humana que escolheu viver uma vida de fidelidade, uma vida de graça, segundo a misericórdia de Jesus Cristo, mas prontos para anunciar ao mundo: eis que Ele vem, o juízo vem sobre a terra, mas os salvos em Cristo estarão guardados por todos os séculos sem fim. Amém. Bendito seja o Senhor.